Direto da redação. Vai terminar a eleição de domingo e vai sobrar ainda processo com relação a denúncias sobre condutas controvertidas durante o processo de campanha e processo eleitoral. E um dos processos que deverá restar aí são contra empresas ou empresários ou líderes religiosos que tenham exercido qualquer tipo de coação sobre eleitores, obrigando o eleitor a votar em determinados candidatos. Eu queria saber qual a implicação disso, o que isso poderá resultar, ou se vai ser apenas barulho do Tribunal Superior Eleitoral. Quero entender melhor isso. E eu vou conversar, já está comigo aqui nos estúdios virtualmente, via digital, o advogado, Dr. Antônio Maurício Costa, quem eu tenho o prazer de dar o bom dia. Doutor Antônio Maurício, bom dia, prazer tê-lo aqui no Direto da Redação. Eu queria saber o seguinte, sob o ponto de vista da legislação, sob o ponto de vista de sanções que poderão ocorrer, o que poderá acontecer passada a eleição com empresários, com empresas, líderes religiosos, profissionais ou qualquer pessoa que exerça um comando hierárquico sobre o eleitor, que ele obrigue, ele promova qualquer tipo de coação para que esse eleitor ele vote em determinado candidato? E o que é que pode ser caracterizado como coação? No Código Eleitoral, ele tem duas vertentes. Uma me parece que no 301, outra no 302 do Código Eleitoral, que é a sanção de 2 a 5 anos, se não me falha a memória. E tem uma outra que é mais grave, e essa mais grave vai de 4 a 12 anos. Mas o que me parece que esse pessoal deve sofrer, deve ser multa também do Tribunal Superior Eleitoral. A questão é um pouco conturbada, porque o país é muito grande e me parece que esse número de eventuais infratores é bem elevado, né? E me parece que um pouco difícil até do carreamento de provas para comprovar esse tipo de coação. Mas é uma situação difícil, é uma situação que realmente você foi muito feliz na colocação. É uma eleição que não deve terminar no domingo, né? Em relação ao terceiro turno, como também a eleição de deputado e senador e governador não terminou no dia 2, porque já existem inúmeros processos e até a diplomação, né? Até a diplomação nós vamos ter aí algumas ações de investigação judiciária, algumas investigações judiciais eleitorais que poderão realmente até mesmo modificar, né, alguns resultados da eleição. Mas eu gostaria, Roberto, de focar um pouco nessa questão relacionada às decisões do TSE e em algumas incompreensões, não é nem de candidatos, mas de algumas pessoas da sociedade e que transmitem de forma leiga situações que não estão dentro da legislação eleitoral. Porque, na verdade, a Constituição garante a livre manifestação, como também garante a livre iniciativa, e nem por isso você pode cortar um boi ou um porco e vender na Praça São Salvador, porque vem a autoridade sanitária para resolver o problema com você, né? Então, realmente a livre manifestação ela está garantida na Constituição. Todavia, no período eleitoral, a legislação tem as restrições, e essas restrições elas ocorrem pelo Código Eleitoral, né? O Código Eleitoral é que define. Depois do Código Eleitoral, nós temos também a Lei 9.504, que vem
a acertar, a acolher essa legislação, e sendo assim, você tem, por exemplo, um Código Eleitoral que ele foi editado em 1965. E lá em 1965 já existia o artigo 242 do Código Eleitoral, que dizia o seguinte, veja bem, Roberto, isso em 1965, a propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará a legenda, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Veja bem, o legislador disse isso em 65. Ainda em 65 ele diz, não será tolerado a propaganda de guerra que provoca a minosidade de forças de exército, enfim, e outras divergências, entendeu? Então, o que acontece? O que acontece é que o poder de polícia é do magistrado. A propaganda eleitoral ou a manifestação eleitoral, ela sempre foi colocada de forma a dar às partes a isonomia. Então, quando você tem uma parte que é um pouco mais, a gente diz, mais belicosa, mais atirada, normalmente essa parte tende a sofrer mais sanções, né? Então, nós, na nossa cidade mesmo, nós tivemos nas campanhas eleitorais, no passado, diversas emissoras de rádio que foram suspensas no período eleitoral, né? Retirada do ar no dia da eleição. Você se lembra disso? Foi em 2004, eu acho que foi a cidade de Campos. Todas as emissoras de rádio foram retiradas do ar. Todas. Você se lembra disso, não foi? Todas as emissoras de rádio do município, exatamente, são 8 emissoras de rádio, foram retiradas do ar. Pois é, Roberto. Então, eu estou falando isso para as pessoas terem uma ideia de que a informação truncada, ou fake news, ou qualquer coisa que assim venha a aparecer, ela deve sofrer a sanção do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário tem que agir de forma técnica. Ô, doutor Maurício, eu tenho um hábito como repórter. É um hábito meu como repórter, é uma conduta minha como repórter que eu sigo ela. Primeiro, eu não gosto de constranger, eu não vou constranger entrevistado meu. Se eu convidei para ser entrevistado, eu não chamei aqui, eu não sou inquisidor, eu não sou torturador e eu não vou constranger entrevistado meu, seja quem quer que seja. Eu vou pegar e fazer o seguinte, vou entrevistar. Vou fazer as perguntas que são pertinentes, que têm que ser feitas, ponto. E vou colocar de forma elegante, ainda que sejam perguntas incômodas. Então eu acho que isso parte muito também da educação de quem está entrevistando, de quem está perguntando. Porque as pessoas querem parece que quer colocar entrevistado em cadeira elétrica, quer torturar e se refere de forma desrespeitosa a candidato em período eleitoral. Isso não é só em período eleitoral, não. Em momento algum você tem direito de constranger qualquer pessoa que você esteja entrevistando, não é isso, doutor? Se o cara é convidado, né? Ele é convidado, não é para ser maltratado, né? Exatamente. Ele é convidado. Então, o que acontece? Mas o que está sendo debatido muito no TSE, primeiro, que as pessoas dizem que todas as decisões são de Alexandre de Moraes. Não é verdadeiro o fato. Não é verdadeiro que a maioria das decisões que a gente está observando aqui são da lábia do ministro Benedito Gonçalves, do STJ, que é o corregedor-geral atual do TSE. Né? As decisões dele, pelo que eu tenho observado, são decisões técnicas, sem qualquer tipo de manipulação ou ajuda, quem quer que seja. Acontece que a gente observa que na área eleitoral, as campanhas
elas devem ter uma estrutura jurídica, entendeu? Para atender aquele momento, porque os prazos são muito exíguos. E as campanhas têm que ter realmente um corpo jurídico para atender. E a gente observa que tem um corpo jurídico que joga mais no ataque, né? Em contrapartida, outras campanhas que são mais belicosas. Então, na verdade, aquela campanha que é mais belicosa, que parte para cima e tal, essa campanha, a tendência dela realmente é receber mais tipo de infração para ser respondido. E, na realidade, os veículos de comunicação nesse período, eles devem observar a legislação. É um período cinzento, é um período, principalmente esse período que nós estamos falando agora, é um dos períodos mais perigosos para a justiça eleitoral. Qualquer coisa que você falar, que você procurar manipular o eleitorado, você pode complicar uma eleição. Então, por esse fato, esse período é um período muito sensível, Roberto. Então, você pode observar que a gente sempre estava falando toda semana e tal, e eu tenho evitado para exatamente não ter qualquer tipo de assunto relacionado à contaminação de pleitos eleitorais, entendeu? Porque eu acho que a política é para ser feita pelos políticos, né? Os políticos é quem deve fazer as suas políticas. Então, quem não é político realmente não deve se meter com um assunto que não lhe pertence. De forma que eu penso que a situação, nós devemos ainda ter algumas novidades, porque há uma tendência Você está me ouvindo, Roberto? Eu estou ouvindo bem. Eu tenho até pergunta para o senhor aqui. Nós estamos aqui com cerca de quase 1.000 pessoas no Facebook e quase aqui 400, 300 e poucas pessoas aqui no YouTube. E algumas perguntas que tem aqui, uma pergunta que se faz ao senhor, que é com relação à menção que o senhor faz de terceiro turno, que eleição de deputado não acabou. As pessoas querem entender isso melhor. Por que não acabou? Vai ter outra eleição para deputado, é isso? Não. O terceiro turno que a gente fala no jargão jurídico é o enfrentamento dos candidatos e dos eleitos, né? É esse enfrentamento que eles têm na justiça eleitoral. Então a gente costuma dizer que esse é o terceiro turno, né? Esse é um jargão jurídico. E evidentemente que todos aqueles que tiveram algum tipo de problema, Porque, Roberto, a eleição hoje é um pouco complicada. Hoje você não pode fazer comício, mas pode comprar voto. Não, poder não pode. Para comprar voto é crime. Porque tem muita... Não, para aí, Roberto. Tem muita gente que foi pego com dinheiro, distribuindo dinheiro, blá, blá. E isso é o quê? Compra de voto. É compra de voto. Mas isso aí, o senhor acha que pode acarretar perda de mandato eletivo? Pode ocasionar ação de investigação judicial eleitoral e o candidato eleito... Evidentemente que o Ministério Público Eleitoral está aí para quê? É isso. Mas muitas vezes o Ministério Público Eleitoral não vai fazer a denúncia, não vai denunciar. Mas tem os partidos políticos, as pessoas que foram candidatas, né? Então essas pessoas podem sim se manifestar, entrar, e porque você há de convir que não é justo, por exemplo, que um cidadão que jogou na bola, né, que trabalhou direitinho, perca uma cadeira para quem comprou voto. Mas o que caracterizaria a compra de voto? É o cara estar aqui, me dá o seu voto, vou te dar o dinheiro, ou seria, por exemplo, ser preso com dinheiro? Mas aí o abuso, aí ele entra no abuso do poder, né, a captação ilícita do sufrágio. Deu alguma encrenca aí, peraí. Tá ouvindo, hein? Doutor Maurício? Peraí, só que deu uma atropelada aqui, me explica uma coisa. O que caracteriza o que? Abuso do poder econômico, é isso? Então, está na lei complementar, entendeu? Está na lei complementar. Porque tem uma conduta. O que acontece? Dinheiro, para se pagar em campanha, o dinheiro ele tem que passar pela conta do partido, tem que ter cheque, não é isso?
Então, se for dinheiro vivo... Que eu acho que é uma loucura, que pouca gente consegue trabalhar desse jeito, mas é a forma que o legislador entendeu. Assim então, como o legislador... Se tiver dinheiro vivo na história, tiver com material de campanha com dinheiro vivo na história, caracterizaria aí abuso de poder econômico ou compra de voto? Evidentemente, né? Porque como é que você está com dinheiro vivo? Carregando dinheiro vivo, distribuindo dinheiro vivo. Não é? Não é. Agora, assim o senhor se refere isso ao dia da eleição ou durante a campanha eleitoral? Durante a campanha, pré-campanha, quanto mais perto da eleição, mais contamina o pleito. Né? Mais grave é o que eu estou falando aqui. A infração, quanto mais perto da eleição, mais a gravidade é maior ao efeito do magistrado aplicar a lei. Então isso pode ocorrer, um julgamento desse também pode demandar tempo, não necessariamente ocorre antes da diplomação, pode ser depois da diplomação. Isso é depois, né? E aí vai ser feita a retotalização, aquele cara perde a cadeira e entra outro, como aconteceram em várias outras eleições. Né? Ah, ele perde os votos, né? O partido perde os votos. Evidentemente, né? Aí aquela cadeira, ela é redistribuída. Que o resultado não é aquele, aquilo o cara é uma fraude, né? E tem um outro problema aí também, é esse problema de cota de sexo feminino na chapa. Isso 2 vereadores em Rio das Ostras perderam o mandato por conta disso. Um vereador em São Fidélis perdeu o mandato por causa disso. Essa questão de cota destinada a mulheres. Exatamente. Essa é uma outra questão, entendeu? Que inclusive aqui em Campos tem uma ação rolando aí da eleição de 2020 com esse tema para ser discutido. Não sei o que aconteceu, mas que isso está rolando, está rolando. Eu não sei nem se foi julgado ainda, mas eu sei que tem uma situação que está rolando. Agora, a questão hoje, Roberto, interessante nisso aí, é que essas interpretações, essas discussões, e é muito importante esse nosso papo aqui, para as pessoas que estão em casa, que estão no rádio, que estão no carro, que estão... prestar atenção no seguinte: essa livre manifestação que a gente tem direito, ela sofre restrições no período eleitoral. Então, no período eleitoral, você tem as restrições da lei eleitoral, que hoje ela é consolidada em uma legislação que eles tratam de resolução eleitoral. Essa resolução, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem essa atribuição pelo parágrafo 1º do artigo 1º do Código Eleitoral, que é de 1965. Não tem nada de novo aí. Ninguém discutiu a jabuticaba, estão discutindo um novo Código Eleitoral, que eu acho que deveria ser feito, porque ninguém aguenta todo ano, toda eleição ter uma lei nova. Então, isso é insuportável. A população não suporta isso, os candidatos. É uma insegurança jurídica enorme. Entendeu? Então, todo ano, toda eleição, mexem na legislação eleitoral. Toda eleição mexe na legislação eleitoral. Entendeu? Agora, a legislação eleitoral colocou que a campanha eleitoral é quase 30 dias, menos um pouco 30 dias. Então, quem está no poder, a tendência dele é ter a imagem mais visualizada. E o cara que não está no poder, dificilmente ele consegue ser candidato e ganhar a eleição. Como é que ele vai ganhar se ele não tem a mesma visibilidade, né? Quando a eleição presidencial, quando, por exemplo, está lá o Lula e o Bolsonaro, é diferente, porque um é ex-presidente, o outro é presidente, é diferente. Mas agora, o cara que é um novato, que vai entrar no processo eleitoral, ele vai ter realmente dificuldade. Doutor Maurício,
Eu quero agradecer a participação do senhor aqui no Direto da Redação, que eu tenho que ir ao comercial aqui, e gostaria de contar com o senhor aqui outras vezes. Muito bom esses esclarecimentos. Você que está no carro, você que está aí na cidade, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Eu estou conversando com o advogado Dr. Antônio Maurício Costa, que também é especialista em direito eleitoral, e estamos conversando aqui sobre essas questões envolvendo a eleição desse ano e as sanções que muitos candidatos deverão enfrentar após o resultado, após a eleição de domingo, segundo turno. Roberto, é preciso deixar muito claro que na eleição, aquelas campanhas que mais partem para cima, que mais são belicosas, né? As campanhas mais belicosas, a tendência dessas campanhas é receber mais sanções da legislação eleitoral. Que o juiz está lá, não é para ficar sentado olhando para a cara do outro, não. Entendeu? Não é para ficar parado, né? Como muita gente que a gente está vendo aí, que está sentado na cadeira e fazendo cara de paisagem, né? Então, o magistrado ele tem que tomar as providências. Entendeu? Então é preciso que as pessoas entendam que o magistrado está no estrito cumprimento do seu dever, e a sociedade tem o dever de apoiar o Poder Judiciário nesse momento, porque é o único capaz de igualar os prepotentes aos humildes, Roberto. Muito obrigado, doutor Maurício. Grande abraço, bom dia para o senhor.